Desde criança, o medo é um tema que sempre despertou a minha curiosidade. Porque eu fui uma criança que sempre teve muito medo. E quando criança eu sentia medo, a primeira coisa que eu pensava era me cobrir com um lençol se eu estivesse à noite na cama. E de outras sensações, eu me encolhia, eu me fechava. Devido a isso, eu sempre pensei, mas de onde vem isso? E eu meditei durante muitos anos, até começar a encontrar algumas respostas. Quando nós lemos os livros sobre misticismo, religiões, psicologia, o medo parece ser o maior vilão da história humana. Quase todos os autores dizem que a violência, a agressividade, vem tudo do medo. Mas eu nunca consegui acreditar que Deus, pois eu acredito nele, que Deus seria capaz de criar o medo, se não houvesse uma razão para isso. Deus não seria estúpido de criar algo na humanidade que não tivesse uma função. Então, um dia, eu tive um grande insight. Eu estava caminhando pelo Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e de repente, algo fez sentido. Apareceu para mim uma metáfora de um ovo. E eu pensei, como é que nasce um pintinho? A ideia é mais ou menos a seguinte: para que um pintinho seja capaz de sobreviver, ele é colocado pela galinha na forma de um ovo. E esse ovo possui uma casca dura, que protege o interior do ovo, até que o pintinho se desenvolva e alcance um nível de desenvolvimento compatível com ele quebrar a casca do ovo. Nesse momento, quando ele quebra a casca do ovo, ele já tem a integridade suficiente para sobreviver no mundo. Antes disso, a casca do ovo é fundamental para que ele sobreviva. Desse momento em diante, se ele não quebra a casca, aí ele será asfixiado. E eu compreendi então que todos nós temos medo. Não tem nada de errado com isso. É apenas um estágio do nosso amadurecimento psicológico e emocional. Quando nós reunimos suficientes forças internas, então é natural nós deixarmos o medo de lado. O que eu quero dizer com isso é que, se é um processo natural, nós não precisamos ter medo de ter medo, não ter medo do medo. Existem outros aspectos do medo. Por exemplo, quando uma criança, à noite, se levanta e vai bater na porta do quarto dos pais, aterrorizada, dizendo que existe um monstro debaixo da sua cama, ela está falando a verdade ou a mentira? A resposta é, do ponto de vista dos fatos, isso é uma fantasia dela. O pai ou a mãe a pegam pela mão, levam até o quarto dela, acendem a luz e mostram para ela que não tem nada debaixo da cama. No entanto, do ponto de vista psicológico, essa criança fala a verdade. Mas de onde vem então isso que a assusta? O fato é o seguinte: uma criança, ao nascer, passou 9 meses de gestação na barriga da mãe. Esse é o útero biológico. E, em geral, as crianças ou os jovens passam de 10 a 20 anos no útero emocional da família.
e sensíveis a todos os sentimentos, influenciáveis por todos os pensamentos dos pais. Uma criança é capaz de sentir tudo aquilo que os pais enfrentam e vivenciam. Nós temos culturalmente o hábito de contar para os nossos filhos e para as outras pessoas tudo aquilo que nós vivemos de sucesso nas nossas famílias. E nós escondemos aqueles assuntos dos quais nós nos envergonhamos, dos quais nos lembram maus sentimentos, dos quais nós temos medo. Mas a criança está exposta, ela está expressando, ela está capturando todos esses sentimentos. Pense bem. Há apenas 2 ou 3 gerações nós enfrentamos a Segunda Guerra Mundial. Há menos de 200 anos, nós viemos de países, alguns de nós, que enfrentaram barbaridades. Todos esses sentimentos estão guardados nas nossas células, nos nossos nervos, como memórias celulares. Ninguém comenta numa família quando um tio roubou o seu pai, ou quando o seu pai passou a perna no seu tio. Ninguém comenta numa família que um primo, uma irmã ou uma prima se prostituiu de alguma forma. Ninguém fala sobre os casos de violência. Ninguém fala sobre os suicídios, sobre o alcoolismo. São assuntos secretos que ferem os nossos sentimentos, que são as nossas feridas, as nossas dores, que despertam os nossos verdadeiros medos. Mas uma criança sente tudo aquilo que se passa dentro dos pais. E esses sentimentos, quando ela não sabe a origem deles, quais são os fatos reais que dão origem a todas essas dores e esses sofrimentos, ela tem o sentimento, mas não compreende de onde vem. São esses sentimentos que animam, que dão vida às suas fantasias de monstros. Por isso as suas fantasias se tornam tão assustadoras. Não pelas imagens que elas têm, mas porque as imagens se tornam um veículo de expressão no pensamento daqueles sentimentos que ela percebe no útero emocional da sua própria família. E como lidar com isso? Sim, não são os medos das crianças, são os medos dos adultos. Eles devem aprender a lidar com isso para tornar a vida de seus filhos mais segura.